de Natal ou tsunami asiático, os países do Índico sabiam que tinham de criar algum tipo de sistema de alerta. Embora apenas haja 1 ou 2 horas de pré-aviso em vez das muitas no Pacífico, por ser tão maior, se o sistema de alerta existisse, talvez não se tivessem perdido metade ou 2/3 das vidas. No entanto, até que tudo esteja a funcionar em larga escala, os habitantes do Índico dependem dos alertas enviados pelos centros do Japão e do Havaí. Há 2 tipos de sistema de alerta de tsunamis. Os sensores de pressão, colocados nas profundezas do mar alto, e os medidores de marés, que monitorizam constantemente os níveis costeiros das águas. Os sensores de pressão integram um sistema conhecido por DART, avaliação em alto mar e registro de tsunamis. O sensor é colocado no leito oceânico, monitorizando constantemente a pressão da água afetada pela altura variável das ondas. Depois, transmite essa informação a uma boia à superfície. A boia, que avalia em simultâneo as condições à superfície, envia os dados via satélite para uma estação receptora. Por conseguir detectar um tsunami em pleno mar alto, o sistema DART tem a vantagem de avisar os países potencialmente afetados com muito tempo de antecedência. O outro sistema comum utilizado no alerta de tsunamis é o Sistema Global de Observação do Nível dos Oceanos. Este consiste numa série de medidores colocados ao longo da costa continental ou em ilhas vizinhas. No entanto, por mais fiáveis que sejam, agora ou no futuro, estes sistemas apenas podem alertar as pessoas para o perigo iminente. No Japão, uma das regiões do mundo mais propensas a tsunamis, as autoridades tomaram várias medidas para proteger os cidadãos. Construíram defesas costeiras em áreas densamente povoadas, com portas e canais profundos para desviar as ondas. Tais medidas podem ser eficazes na proteção contra um tsunami com poucos metros de altura, mas pouco podem fazer no caso de uma onda gigantesca mais alta do que as barreiras. Entretanto, há cientistas que afirmam que está prestes a chegar um tsunami maior do que qualquer outro, incluindo o do Natal de 2004. Identificaram o potencial ponto desencadeador. Um vulcão ativo chamado Cumbre Vieja, em La Palma, nas Ilhas Canárias, ao largo da costa do noroeste de África. O vulcão entrou em erupção 2 vezes no século XX, uma em 1949 e outra em 1971. Os cientistas estão convencidos de que voltará a fazê-lo, só que não sabem quando. Porém, quando isso acontecer, creem que há fortes probabilidades de a vertente ocidental, extremamente instável, ceder e lançar milhares de milhões de toneladas de rocha no Oceano Atlântico, gerando um mega tsunami sem precedentes. Depois de preverem a escala da vaga gigante, cientistas como o Dr. Hermann Fritz, na Suíça, não têm dúvidas quanto ao desfecho da catástrofe. Se o Cumbre Vieja se desmoronasse, apenas um único bloco de rocha provocaria uma mega tsunami, com uma altura inicial de 650 metros e um comprimento de 30 a 40 km, que atravessaria o Atlântico a velocidades na ordem dos 60 km/h em direção à América. O tsunami atingiria a costa dos Estados Unidos em menos de 8 horas. O seu ímpeto levá-lo-ia para o interior, destruindo tudo na sua rota, incluindo cidades como Nova York, Washington, D.C., Boston e Miami mais a sul. O total de mortes ascenderia aos milhões, fazendo dessa a maior catástrofe de sempre. A onda seria tão grande que atingiria a costa de África, as Caraíbas
e partes do sul de Inglaterra. Mas o maior impacto dar-se-ia na América do Norte. Digamos que se vivesse em Miami ou Nova York e soubesse que o Cumbre Vieja entrava em erupção, ficaria atento às notícias. Mas venha o desmoronamento do Cumbre Vieja a provocar a maior catástrofe de que há memória ou não, uma coisa é certa: os tsunamis continuarão a ser uma ameaça significativa. Com cerca de 3 mil milhões de pessoas, metade da população mundial, a viver em regiões costeiras, o risco está sempre presente. O que ninguém pode fazer é evitar um tsunami. É uma força imutável da natureza, muito além do poder de controlo humano. Versão portuguesa, Pátio das Cantigas.